Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar numa frase de Jesus que, olha, dá o que pensar. Lá em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olá, é uma frase potente mesmo. A gente ouve fome, sede e pensa logo em comida, água, necessidades básicas, né? Exato. Mas aí Jesus pega essa imagem e aplica a justiça. De repente, ter relacionamentos corretos vira algo tão essencial quanto comer. É isso mesmo. É bem por aí. A palavra grega aqui é dikaiosune, que vem do hebraico tzedakah. E nenhuma das duas significa só justiça no sentido legal, de tribunal. Ah, interessante. O que significa então mais precisamente? Elas apontam para um estado de relacionamentos corretos. É sobre viver de forma íntegra, generosa, honesta, tanto na nossa relação com Deus quanto uns com os outros. É quase como estar em harmonia, em sintonia, sabe? Entendi. Uma justiça que é relacional, então. E essa ideia, ela já existia antes de Jesus ou foi algo que ele trouxe de novo? Ah, não. Essa ideia percorre a Bíblia toda. Começa lá no Gênesis, no início de tudo. A visão original de Deus era essa parceria perfeita. No Jardim do Éden? Isso. Deus, a humanidade, a criação, todo interligado, funcionando em harmonia. Era a Tzedakah em ação, por assim dizer. Mas aí veio a queda, né? Exatamente. Gênesis 3 descreve isso. Quando Adão e Eva escolheram desconfiar de Deus, essa rede de relacionamentos se rompeu. É verdade. Começa a culpa, o medo, um acusando o outro. Pois é, a confiança some. Entra a autopreservação, a desonestidade. E a Bíblia conecta essa quebra diretamente com a entrada da morte, da decadência no mundo. É algo muito sério. Nossa, e parece que desde então a gente vive com essa tensão interna. A gente até deseja ter bons relacionamentos, né? Mas aí vem a competição, o medo, a vontade de se proteger primeiro. Sim, é uma luta constante. E é nesse contexto que entra a lei dada a Moisés. A lei foi uma tentativa de consertar essa bagunça nos relacionamentos? Foi um caminho proposto por Deus para guiar Israel de volta, para restabelecer ritmos de relacionamento mais saudáveis. Pensa nas leis sobre cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Uhum. Aquelas leis de proteção social, digamos assim. Exato. Não eram só regras frias, eram estruturas para, tipo, minar o egoísmo natural que surgiu depois da queda. Para construir uma comunidade onde as pessoas realmente se importassem umas com as outras, especialmente com quem estava mais vulnerável. Era um chamado prático a tzedakah. Mas, olhando a história de Israel, parece que, mesmo com a lei, essa fome por outras coisas, poder, segurança própria, riqueza, continuou muito forte, né? Continuou, e é por isso que os profetas não paravam de chamar o povo de volta para a essência. Isaías, por exemplo, tem aquela passagem linda no capítulo 55. Qual passagem? Ele diz algo como: Ei, vocês que estão com sede, venham beber. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é pão de verdade? Por que trabalham tanto por aquilo que não satisfaz? Nossa, que direta. É um apelo muito forte para buscar satisfação real em Deus e nesses relacionamentos justos, sabe? Em vez de correr atrás de coisas que no fundo deixam a gente vazio. Faz todo sentido. E aí a gente chega em Jesus, no Sermão da Montanha. Ele parece pegar essa ideia de dikaiosune, de justiça relacional, e colocar bem no centro de tudo, né? Totalmente. Ele repete essa palavra ou a ideia por trás dela várias vezes ali em Mateus 5, 6 e 7. É como se fosse a espinha dorsal do ensinamento dele. E como ele descreve essa vida de justiça? Bom, as bem-aventuranças já dão um tom, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os pacificadores. São retratos de pessoas cuja vida não gira em torno do próprio ego. São pessoas focadas no reino de Deus e no bem dos outros. Exatamente. Pessoas que têm essa fome e sede por viver corretamente, por buscar ativamente esses relacionamentos justos que a gente está falando. E Jesus também confronta diretamente quem achava que justiça era só seguir regras, né? Lembro daquelas críticas pesadas em Mateus 23. Sim, ele critica duramente os líderes religiosos que eram, assim, impecáveis nos rituais, na aparência, mas por dentro oprimiam os vulneráveis, eram cheios de ganância.
Para Jesus, isso não era justiça de jeito nenhum. Para ele, a verdadeira justiça apontava para outro lugar. Apontava de volta para aquela harmonia do Éden, sabe? Para o tipo de vida do reino de Deus. É um amor radical, que se preocupa com o outro, que busca a paz ativamente. E aquela parte que fala para dar a outra face e amar os Sim. inimigos. Ser generoso, perdoar, é uma ética que vira o mundo de cabeça para baixo. A motivação não é mais o ganho pessoal, o poder, ou mesmo só cumprir a lei. A motivação é essa fome, essa sede de viver do jeito certo, de amar de verdade. É uma virada de chave muito grande mesmo. E, olha, entender isso é uma coisa, mas colocar em prática. Viver essa prioridade nos relacionamentos, muitas vezes acima do nosso interesse mais imediato, uau, é um desafio diário, não acha? Com certeza. É algo que a gente precisa buscar intencionalmente. Falando nisso, seria muito legal ouvir quem está acompanhando a gente. Como essa ideia de ter fome e sede de justiça, nesse sentido de relacionamentos corretos, ressoa na vida de vocês? O que isso significa na prática hoje? Deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente. Isso, compartilhem suas reflexões. E se essa nossa conversa está sendo bacana, está abrindo alguma perspectiva nova, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente a levar essas discussões para mais gente. Boa! Mas voltando aqui, é interessante como Jesus conecta essa busca pela justiça do reino com a nossa preocupação do dia a dia, né? Sim, ele sabia que a gente se preocupa. Lá em Mateus 6, ele fala sobre isso. Sobre não andar ansioso com o que comer, o que beber, o que vestir. Aquela parte que ele diz que o Pai Celestial sabe que a gente precisa dessas coisas. Exato. E aí vem a instrução-chave. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É como se a confiança em Deus para suprir o básico liberasse a gente para focar no que realmente importa, que são esses relacionamentos corretos. Perfeito. A ordem de prioridade é clara. Coloque a energia em viver essa dica Yosune, em cultivar relacionamentos justos com Deus e com os outros, e confie que Deus vai cuidar das suas necessidades materiais. E a promessa que fecha a bem-aventurança lá de Mateus 5,6 é incrível. Quem tem essa fome e sede de justiça Será farto. será saciado. Não é uma promessa de que não vai ter dificuldade ou sofrimento. Não mesmo. Mas é uma promessa de satisfação profunda, de uma plenitude que não se encontra em mais nada. É algo que vai ser completo no final. E o próprio Jesus é o maior exemplo disso, né? A vida dele foi a encarnação dessa justiça. Sem dúvida. Ele viveu isso perfeitamente. E a morte dele na cruz, de certa forma, expõe as duas coisas. A nossa fome, distorcida por poder, que leva à injustiça e à violência. E, ao mesmo tempo, a justiça e a misericórdia de Deus, que mesmo diante da nossa pior versão, oferece um caminho de volta, de reconciliação. Exatamente. Ele não desiste de restaurar esses relacionamentos. E o chamado para nós é para sermos como ele. Deixar que essa fome e sede por justiça nos transforme por dentro. Isso. Transformar nossos corações para que a gente ame como ele amou. Ele está nos guiando para um lar, para uma nova criação, onde viver em relacionamentos perfeitos, indica a Yosune plena, vai ser tão natural e essencial quanto o nosso pão de cada dia. Uau! Então, para a gente ir fechando nossa conversa de hoje, ter fome e sede de justiça, no fim das contas, é esse desejo ardente, fundamental, por viver em relacionamentos corretos, em harmonia com Deus e com as pessoas. Uma necessidade tão básica quanto comer e beber. Sim. E com a promessa de Jesus de que essa fome, essa sede, um dia será completamente satisfeita. Que pensamento poderoso para a gente levar. Com certeza. E fica talvez uma última reflexão. Como é que essa busca ativa por relacionamentos mais justos, mais corretos, motivada por essa fome e sede, pode começar a transformar as pequenas coisas do nosso dia, as interações, as decisões? Como podemos, na prática, colocar essa busca em primeiro lugar hoje, confiando nessa promessa de satisfação que Jesus fez?